Olá, queridos, bom dia. Indo agora para o escritório, refletindo sobre quão grande e importante é Deus para as nossas vidas. Aliás, sem Ele não somos nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Isso me faz refletir na palavra de Deus, desde o início, desde Gênesis. O Deus que criou todas as coisas. Esse Deus, Ele não criou todas as coisas diretamente. Algumas coisas Ele criou indiretamente. Diz a palavra em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E a palavra do Senhor vai dizendo que Deus criou os mares, criou as águas, Deus criou os céus, Deus criou a terra. Essas três coisas Deus criou diretamente: céu, terra e mar. Mas algumas coisas Ele não cria diretamente. Por exemplo, os peixes. Quando Deus quis criar os peixes, Ele dá um comando para uma criatura sua. Ele dá um comando para as águas criarem os peixes. Produzam as águas os peixes, e as águas então criam diretamente os peixes. Tudo, direto ou indiretamente, foi criado por Deus. A Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele, por causa dele, todas as coisas foram criadas. Quando Deus quis criar animais e plantas, Ele também não cria diretamente. Deus dá um comando para a terra: produza a terra animais, produza a terra as plantas. Então os peixes não foram criados diretamente por Deus. As plantas não foram criadas diretamente por Deus. Os animais não foram criados diretamente por Deus. Agora, quando Deus resolve fazer o homem, Ele não dá um comando para o céu, Ele não dá um comando para o ar, Ele não dá um comando para a terra, Ele não dá um comando para as águas. Quando Deus foi criar o homem, Ele reúne a Trindade e diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O próprio Deus, com as suas habilidades, com as suas próprias mãos, pegando um pouco de pó da terra, Ele modela, faz do seu jeito e cria o homem. E como se não bastasse ainda ter criado com as próprias mãos, Ele sopra nas suas narinas e dá para o homem o fôlego de vida. O homem então é criado diretamente por Deus. A pergunta que eu faço é: o que isso tem de importante? Por que isso é tão importante? Eu vou lhe dizer por quê. Todos os seres necessitam estar intimamente ligado àquele que diretamente lhe criou. Eu vou dizer de novo: todos os seres necessitam estar intimamente ligados, conectados, plugados, arraigados àquele que o criou diretamente. Por exemplo, se nós tirarmos o firmamento, as estrelas caem. Se nós tirarmos os peixes das águas, fatalmente eles irão morrer. Eles precisam das águas, o seu Criador direto. Se nós tirarmos as plantas da terra, os animais da terra, fatalmente eles morrerão, porque eles precisam da terra. A pergunta é: o que acontece com o homem sem o seu Criador direto? O que acontece com o homem sem Deus? Se nós tirarmos Deus do homem, ele está morto, ele está perdido, ele está completamente destruído, desnorteado. Seja o crente, seja o ateu, precisam de Deus. Alguns não reconhecem que precisam, mas os fatos mostram que todo ser humano precisa estar ligado ao Deus.
Por isso, das várias religiões, de pessoas que, de todas as formas, todas as pessoas no mundo, de alguma maneira, tentam se aproximar do seu Criador direto. Alguns dão outros nomes, mas na essência, o que todos precisam é do Deus Criador, aquele que lhe criou diretamente. Jesus, ele diz e deixa claro: sem mim nada podeis fazer. O próprio Senhor Jesus, ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Ou seja, se nós não temos o Filho, nós não temos a vida. Nós apenas somos transeuntes passageiros em um mundo de muitas coisas, mas sem a presença de Deus, nada somos e nada podemos fazer. E eu quero encerrar o vídeo dizendo: reflita sobre isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim como as águas criaram os peixes, a terra criou os animais e plantas. Assim como peixes não sobrevivem fora da água, plantas não sobrevivem fora da terra, assim é você sem Deus. Busque ao Senhor. Entenda que nele está a sua essência. Entenda que ele é a fonte da vida. Entenda o que a palavra de Deus diz. Quando o próprio Senhor Jesus fala no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a árvore da vida, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos, vocês são os galhos. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras em vocês, vão pedir tudo o que quiserem e vos será feito. Sem mim, grave isso. Isso é o Senhor dizendo: sem mim, nada podeis fazer. Um forte abraço, tenha um ótimo dia e que Deus te abençoe.